Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero passar aqui para falar com você que de repente está desanimado, de repente está cansado das lutas, das batalhas da vida, né? Sabemos que a nossa vida é vida de guerra constante. Tem dia que as guerras são mais intensas, outros não, porém todo dia a dia é de lutar. E quem sabe eu estou falando com você que está cansado disso, né? E quem sabe você está desanimado, na busca, na entrega ao Senhor, você está desanimado de fazer a obra de Deus. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que está desanimado de ajudar as pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele conta com você. Deus, ele conta conosco. Eu sempre digo algo que Deus não depende de nós, mas ele conta conosco. Então que você venha em nome de Jesus entender que o reino de Deus, aleluia, precisa de pessoas com desejo, com coragem, sobretudo com amor, para que ele seja feito. A obra de Deus precisa de pessoas com desejo. Sabemos que nós não somos perfeitos, né? Deus não chama pessoas perfeitas para fazer a obra, mas Deus aperfeiçoa aqueles que se comprometem com a obra dele. Então, o segredo nosso sempre foi e sempre será se envolver com a obra de Deus, se envolver com aquilo que Deus quer que eu me envolva. Porque também o segredo não é eu me envolver no que eu quero. Eu preciso entender para que Deus me chamou e eu preciso entender a direção que Deus está me dando. E uma vez eu entendendo, eu preciso seguir ela. E o conselho que eu deixo para você nessa tarde é: não deixe que as suas emoções te guiem. Por muito tempo da minha vida, eu permiti que as emoções me guiassem, né? Tô bem. Não tô com vontade de ir na igreja, não vou. Mas a gente aprende com o tempo, com Deus, com a palavra, que as coisas não funcionam desse jeito, né? No dia que eu não tiver vontade de ir na igreja, eu preciso estar na igreja. No dia que eu não tiver vontade de orar, eu preciso orar. Porque a palavra de Deus não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus diz. E tudo aquilo que Deus diz é para o nosso crescimento. Então eu quero deixar esse vídeo, essa palavra para você nessa tarde. Não canse, a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, né? Quando você desanimar, quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar de fazer aquilo que Deus te chamou, lembre que Ele conta com você. Então, se levante, né? E que Deus venha te usar grandemente, né? Que Deus venha nos usar grandemente. Porque uma vez Deus nos usando, Deus irá ser glorificado através da nossa vida. Então, eu deixo esse vídeo para você e quero que você reflita nisso, nessa palavra ao seu coração, que você venha entender que Deus te chamou. E a verdade é que quanto menos a gente vive o que Deus tem para nós, mais a nossa vida fica frustrada. Então não se permita viver uma vida frustrada sem sentido. Entenda que Deus te chamou para viver, aleluia, a plenitude da presença dEle, da comunhão com Ele, e também a plenitude do que é obedecer a Ele, do que é amar a Ele e do que é fazer a vontade dEle. Então que você venha receber essa palavra e que Deus nos use com autoridade, né? E avaliando as minhas motivações de colocar vídeo, eu estava até falando com meu amigo, uma amiga agora há pouco, e dizendo, muitas das vezes pessoas que não temem a Deus são ousados, colocam vídeo, ensinam até mesmo coisas erradas. E muitas das vezes eu e você que servimos ao Deus verdadeiro, que temos a palavra da verdade em nosso lábio, em nosso coração, temos vergonha, temos medo, mas não. É tempo da gente deixar nossa vergonha, nosso medo e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Uma vez sabemos que o que fazemos não é para o mérito nosso. O que fazemos não é para que o nosso nome seja conhecido. Não, não é a Andréia, não é sobre a Andréia. É sobre o Deus que resgatou a Andréia. É sobre o Deus que me dá coragem de fazer esse vídeo para você. Sabe que você vai me ver, mas entender que não é sobre nós. Então entenda, nunca espere estar perfeito para fazer nada para Deus. Enquanto você faz para Ele, Ele te aperfeiçoa. O segredo é só fazer o que Ele mandar. Nada mais, nada menos o que Ele mandar. O que Ele te motivar. E uma vez quando a gente faz, Deus ele se agrada da gente e Ele vai nos ensinando a andar não mais por vista, como diz a palavra, mas andar por fé. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoas que outrora faziam a obra de Deus, outrora visitavam, pregavam, profetizavam, eram fervorosos e amorosos com as almas. Mas o tempo foi passando e você foi esfriando. Mas é tempo de você buscar em Deus renovo para a tua vida.
É tempo de você entender, mais uma vez digo, que não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Deus. E se aprova Ele nos escolher para algo, eu quero ser usada por Ele. Eu quero ser um instrumento dEle. Com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações. Mas eu preciso entender que Ele me chamou e Ele te chamou. Então se levante. André, eu já fui regente, já fui pregadora, já fui pregador, profeta, Deus me usava. Amém. Glória a Deus. Mas é necessário de você se levantar e permitir que Deus faça de novo. E que coisas novas, que uma unção nova desça sobre a sua vida e Deus te use para que o nome dele seja conhecido, que nós sejamos ousados em falar do nosso Deus. O nosso Deus é grande. E o nosso Deus procura em nós alguém que o ame. Mas não somente o ame e se cale, mas ame e fale dele para aquele que precisa também o encontrar. Que Deus te abençoe nessa tarde. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. André, mas a minha vida não tá legal, minha casa tá uma luta. Deixa Deus te usar. Enquanto você faz para Ele, Ele peleja pela sua casa, Ele peleja pelas tuas causas. Enquanto você espera o milagre, Ele faz o milagre através da sua vida. E você cresce, você amadurece. E a cada dia conhece o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. Porque nós não venhamos andar pelas nossas emoções. Vai ter dia mesmo que a gente não vai querer fazer nada. Vai ter dia que a gente não vai querer, mas entenda uma coisa. Não é sobre o que eu sinto, porque eu sou ser humano. Meu coração é enganoso. É sobre o que Deus falou sobre a minha e a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.